Olá, meus queridos alunos, estamos aqui para falar sobre os princípios fundamentais aplicados à contabilidade de custos. Bem, os princípios fundamentais da contabilidade de custo, na sua essência, na essência das teorias e das doutrinas relativos à ciência da contabilidade, são imutáveis no tempo e no espaço, né? Há também, fora a doutrina e a teoria da contabilidade, definições conforme o Conselho Federal de Contabilidade, onde sua primeira versão foi em 1981, seguida pela Comissão de Valores Mobiliários, que emitiu uma deliberação em 1986, classificando em postulado princípios propriamente ditos e convenções. Os princípios fundamentais de contabilidade devem ser observados obrigatoriamente no exercício da profissão contábil, né? Vocês, futuros contadores, além de todas as normas, legislações, também devem seguir o princípio contábil, né? No que se trata da contabilidade de custos e de todas as áreas da contabilidade, eles também devem ser respeitados, né, constituem uma condição de legitimidade das normas brasileiras de contabilidade. Sua finalidade é que a contabilidade assegure que as informações apresentadas nas demonstrações contábeis sejam válidas, úteis e confiáveis, né, e não deixem margem de dúvidas com relação à sua contabilização. Bem, para a contabilidade de custo, nós pegamos todos os princípios, né, gerais da teoria da contabilidade e, de acordo com os princípios do Conselho Federal de Contabilidade, adaptamos para a utilização dentro da contabilidade de custos, o que não se modifica, apenas um direcionamento e os que são mais utilizados por ela, que são a realização da receita, princípio da competência ou confrontação das despesas e receitas, o princípio do custo histórico como base de valor, consistência ou conformidade, conservadorismo ou prudência, materialidade ou relevância. Primeiramente, o princípio da realização da receita, o que ele nos diz? De acordo com a resolução do CFC, diz que as receitas e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente de seu recebimento ou pagamento. Ou seja, as receitas reconhecidas a partir das despesas devem ser realizadas, ou seja, reconhecidas no momento da prestação de serviço, né, ou da venda de um produto. Ou seja, estabelece o momento do reconhecimento dessa receita quando as despesas relacionadas em relação a essa receita são o momento em que os produtos são transferidos para o cliente ou os serviços são prestados. Então, quando se vê lá dentro da demonstração do resultado do exercício, uma receita contábil, não necessariamente houve o recebimento efetivo do valor monetário, né? Pode ser que ainda seja um direito a receber, né? Um recebimento a prazo, mas já deve se reconhecer naquele momento em que o produto foi transferido para o cliente ou o serviço foi prestado, o reconhecimento dessa receita e, consequentemente, das despesas relacionadas a ela. Princípio da competência ou da confrontação das despesas e receita, é quando se confronta todas essas despesas relacionadas a essa receita. Né? Após o reconhecimento da receita, que foi o princípio anterior, né? A gente tem que deduzir dessa receita
todos os valores representativos dos esforços para a sua consecução, ou seja, as despesas. Ou seja, para que nós possamos adquirir uma receita, primeiramente a gente realiza um esforço. Esse esforço é traduzido em custos e despesas, né? Sendo que na demonstração do resultado são consideradas todas despesas. E quais são essas despesas que têm que ser confrontadas com essas receitas? Nós temos as despesas relativas a quanto foi o custo de produção do bem, hora vendido, ou as despesas de comissão relativa à sua venda. Então, quando esse custo de produção vai lá para a demonstração do resultado do exercício, ele se torna uma despesa, né? Para a venda desse produto, também envolvem diversas outras despesas, inclusive a comissão para a sua venda. É um outro tipo de despesa que pode ser confrontado com essa receita. Nós também temos todas as despesas incorridas para a obtenção dessa receita genérica, como as despesas de administração e de propaganda para dar suporte à venda desses produtos produzidos ou dos serviços prestados. Ok, pessoal? Temos também o princípio do custo histórico como base de valor. Qual o enunciado desse princípio? Diz que os componentes do patrimônio devem ser registrados pelos valores originais das transações com o mundo exterior, expresso a valor presente na moeda do país, que serão mantidos na avaliação das variações patrimoniais posteriores, inclusive quando configurarem agregações ou decomposições no interior da entidade. Ele diz que estabelece, na verdade, que os ativos devem ser incorporados ao patrimônio da entidade pelo valor da sua aquisição ou fabricação, ao qual se somam os valores gastos para se colocar esses ativos em condições de gerar benefícios. Bem, nós temos um exemplo prático do que seria a aplicação desse custo histórico como base de valor, né? Digamos que uma empresa comprou uma máquina para a produção de tijolos, cujo valor da compra é de R$100.000, e gastou com essas instalações para propiciar sua produção, ou seja, para colocar em funcionamento, não apenas a aquisição, mas outros gastos são necessários, né? 3.000 foram alguns gastos realizados, além de seguro, frete e gastos adicionais, como o que se desembolsaram mais R$2.000. Então, qual valor a contabilidade deve registrar dessa? Então, nós temos aí a máquina adquirida para produção, junto aos fornecedores, foi no valor de R$100.000. Mas, para que possamos colocar essa máquina para funcionar, tivemos que ter outros gastos, Então, quais foram eles? Instalações 3.000, seguros, fretes e gastos adicionais 2.000, que totaliza 105.000. Então, o custo a ser registrado desse equipamento, dessa máquina, será de 105.000 e não dos 100.000 da nota fiscal em que ela foi adquirida, tá? Que é o valor adquirido mais os valores necessários a colocá-la em funcionamento. Princípio da consistência. Diz que, desde que tenhamos adotado certo critério entre vários que poderiam ser válidos à luz dos princípios contábeis, não deveria eles ser alterados nos relatórios periódicos, a não ser que absolutamente necessário, e desde que a alteração de critério e os efeitos que possa ter acarretado na interpretação por parte dos usuários das tendências e dos resultados da empresa sejam evidenciados. O que esse princípio quer dizer? Que, sob a luz dessa convenção, deve-se observar que seja adotado um determinado critério de contabilização, por exemplo,
E esse mesmo critério não deve ser mudado para que não prejudique a comparabilidade dos resultados, a não ser que seja extremamente, necessário. Exemplo, uma avaliação de estoques. Nós temos dois métodos, PEPs e custo médio, permitidos aqui no Brasil. Nesse caso, quando a empresa escolhe utilizar o método PEPs ao invés do custo médio, ela tem que manter durante o exercício social esse critério escolhido, e até mesmo nos exercícios sociais posteriores. Mas caso ela tenha que mudar, isso ela justifica via nota explicativa o motivo em que teve que modificar a avaliação desse estoque. Então, caso haja necessidade de mudança do critério, os reflexos dessa mudança devem ser evidenciados sempre nas notas explicativas, porque a preocupação maior é a melhoria da qualidade da informação contábil e a preservação da comparabilidade dos balanços sucessivos. Temos também o princípio do conservadorismo, que diz que, entre alternativas igualmente válidas de atribuir valores diferentes a um elemento do ativo ou do passivo, deverá sempre optar pelo mais baixo para o ativo e o mais alto para o passivo. É uma maneira de ser conservador, manter o conservadorismo de forma a não prejudicar a avaliação do patrimônio como um todo. Um exemplo, se no inventário o valor da conta mercadorias estiver superior ao valor de mercado, a opção da contabilidade deverá ser de optar pelo registro no valor de mercado. Então, ela vai fazer um ajuste no estoque através de uma provisão para desvalorização. E outro caso também é se houver dúvida na classificação daquele bem, se vai ser classificado como custo do produto ou uma despesa, lá do exercício, deve-se optar por despesa, para que a gente não onere o custo do produto final. Porque onerando o custo do produto final, vai interferir lá no preço de venda daquele produto e vai diminuir a competitividade daquele produto. Então, é permitido, de acordo com esse princípio, que opte-se por ter nesse gasto, esse custo, considerado como uma despesa. O princípio da materialidade, diz que, a fim de evitar o desperdício de tempo e de dinheiro, devem-se registrar na contabilidade apenas os eventos dignos de atenção e na ocasião oportuna. Então, atitudes administrativas que vão gerar informações pequenas e pequenos gastos dentro da contabilidade, deve-se esperar o momento certo, a ocasião oportuna para fazer-se o registro contábil. Então, o contador ele sempre deve avaliar a influência e a materialidade da informação evidenciada ou negada para o usuário à luz da relação custo e benefício, levando sempre em conta os aspectos internos do sistema contábil. Ou seja, ao se registrar os eventos contábeis, não se deve registrar um fato que custe menos do que o ato de efetuar o registro. Ou seja, o tempo em que vai se gastar para avaliar esse registro e efetuar o registro contábil deve ser comparado com o custo desse gasto para a contabilização daquele evento. Por exemplo, no setor administrativo de uma empresa, um exemplo bem exagerado, há uma necessidade de utilização de lápis. Cada vez que se aponta esse lápis, que vai se desgastando esse bem, a contabilidade vai registrar o custo desse gasto, Lógico que nas devidas proporções. Não, Pois o custo e o benefício do desgaste desse bem, no caso do lápis, ao se apontar, não é válido, Então, sempre você vai contabilizar a saída do lápis do almoxarifado. E a partir dali, já se considera a saída daquele bem da empresa, já está sendo utilizado.
Então, por isso que tem que ter muita prudência ao registrar esses fatos contábeis. Então, pessoal, a gente fica por aqui. Esses são os princípios mais importantes da contabilidade de custos, aplicados nas atividades que envolvem os custos, né? E as características, os enunciados e alguns exemplos para que vocês ficassem atentos a importância desses princípios, né? Em todas as áreas da contabilidade, mas especialmente na disciplina que a gente está agora, que é a contabilidade de custos. Tá joia? Pois então, a gente fica por aqui. Qualquer dúvida, a gente se vê mais à frente. Tchau, tchau.